ditado por Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que ditou o livro do Apocalipse. 2 imperadores passaram por governar o imperador Nero e o imperador Domiciano. Eram 2 homens perversos, que um sucedeu o outro, que perseguiam a igreja de uma forma sangrenta, que nunca existiu na história. E esses imperadores, eles buscavam o culto para eles. Depois do morto, depois que César morreu, o Império Romano passou a existir como um imperador sendo uma divindade. Depois do morto, todo imperador romano, ele recebia adoração. Todo o culto era muito voltado aos imperadores de Roma depois do morto. Uma prática que já tem milhares de anos de adorar essas pessoas depois que eles morreram. Não é uma coisa muito estranha no meio da nossa sociedade. Essa cidade de Éfeso era a segunda cidade mais importante do Império Romano. Ela era uma grande metrópole e ela tinha uma religiosidade muito grande no meio daquela sociedade. Existia aproximadamente 14 templos de adoração pagã. Então ela era uma cidade completamente idólatra. A deusa Diana ou Artemis era adorada nessa cidade. Um dos maiores templos do mundo era dentro dessa cidade de Éfeso. Então era uma cidade que o cristianismo não tinha nada de interessante. Era uma cidade assim que ela não aceitaria o cristianismo, sim, ela ia perseguir as pessoas. Mas nessa cidade, o apóstolo Paulo implanta uma igreja, e essa igreja ela cresce, e essa igreja ela começa a romper dentro da cidade contra tudo isso que existia de mal dentro da cidade. A igreja de Éfeso, a igreja cristã de Éfeso, estava rompendo dentro daquelas limitações. Mas, no meio do caminho, essa igreja ela começa a perder o mais importante. Ela começa a perder o primeiro amor. A adoração a Jesus Cristo já não era como era no começo. A empolgação dos irmãos em Éfeso já não era mais a mesma quando eles conheceram, quando eles ouviram a palavra de Jesus pela primeira vez. Nos versos 4 e 5, Jesus está reprovando essa cidade. Mas o amor de Cristo era tão grande que ele estava dando mais uma chance para essa igreja que ficava em Éfeso. No verso 3, no verso 2, Jesus fala que ele conhecia as obras. Jesus sabia o coração deles. Ele sabia as coisas boas que os efésios tinham. Ele sabia das coisas que eles lutaram para implantar essa igreja, para implantar o cristianismo dentro da cidade. Jesus conhecia tudo. E também ele elogia eles, mas também ele repreende. Eles tinham perdido o primeiro amor. E ele dá uma oportunidade para eles reconciliarem. Ele quer, no verso 5, para eles se lembrarem aonde eles erraram. Onde foi que eles erraram? E reconciliar com Jesus.
conciliar os caminhos de Deus, para serem vencedores e receberem aquilo que o Senhor tinha prometido. O cristão, ele só é vencedor, eu e você só vamos ser vencedor se nós colocarmos a nossa fé somente em Jesus Cristo. É a única maneira de nós sermos vencedores. E o que eu quero trazer, irmãos, nessa noite não é falar sobre a história, sobre o que aconteceu com os efésios. Isso é bom, a gente traz por questão de conhecimento, mas o mais importante, irmãos, que eu quero tratar nessa noite, o Senhor já me chamou, já desde a última mensagem que eu preguei. Enquanto eu pregava aqui, a minha última mensagem do mês passado, eu senti uma opressão muito grande sobre as coisas que estavam acontecendo nas rodovias, os acidentes que estavam acontecendo na rodovia. E eu senti que a vida não ia parar para mim. Que a nossa cidade ia ser afrontada com mais coisas. E a nossa cidade ela foi colocada em níveis, talvez nunca no Brasil falou da cidade de Ivaí como foi falado nessa última semana. Talvez nunca, eu não lembro de ter falado tanto da cidade de Ivaí como foi falado essa semana. E claro que sempre quando as notícias da cidade de Ivaí chegam nos jornais, nunca é para trazer as coisas boas. Geralmente são as coisas ruins que acontecem na nossa cidade que levam o Brasil inteiro a saber da nossa cidade. Então Deus me cobrou nesses últimos dias para falar sobre isso. Não só falar da cidade, mas também falar sobre o nosso sofrimento. Para quem se converteu aqui há 1 ano, 2, 10 e está firme na fé, não desviou hora nenhuma, não teve nenhum tipo de pensamento errado, hora nenhuma pensou em desistir, hora nenhuma foi atormentado, tranquilo. Mas para mim, para quem se encaixar na mensagem, às vezes, algum ponto da nossa vida, nós deixamos sem perceber e começamos a perder esse primeiro amor. Começamos, às vezes, a nos preocupar de uma forma bem sutil. A gente se preocupar com as coisas passageiras do nosso dia a dia. E isso vai afetando um pouquinho a nossa fé. A gente às vezes se preocupa com o trabalho, se preocupa com a saúde, se preocupa com as situações da família, se preocupa com situações bem diversas. E isso às vezes acaba fazendo com que a gente vá perdendo o foco. Nós precisamos vigiar para não perder esse foco, que é buscar a Jesus Cristo. As situações não se levantaram, nós temos que permanecer fiéis e firmes na presença do Senhor, para não deixar esse amor, esse primeiro amor se esfriar. Uma das situações mais difíceis que eu passei pregando foi numa terça-feira, quando eu faltava 15 minutos para mim o culto iniciar na terça-feira. Uma pessoa pega e bate no carro. Faltando 15 minutos para mim, o culto, para o culto começar na terça-feira. Então, situações adversas surgem para tentar tomar e roubar a nossa paz. Mas, irmãos, o que eu quero deixar aqui nessa noite é que, se em algum momento da tua vida, se em algum momento do teu ministério
Você pensou em desistir, pensou em abandonar, ou criou dúvidas sobre o Evangelho, sobre aquilo que você tem buscado, tem surgido dúvidas. Não olhe para essas circunstâncias. Não deixe o primeiro amor se apagar. E se porventura você passou por essa porta, e perdeu o primeiro amor, perdeu aquela ânsia, ansiedade, aquela vontade de estar na presença de Deus, contando as horas para o culto começar, já não sente mais o que fazer. Não tenha vergonha, irmãos, de hoje se colocar diante do Senhor, se humilhar diante do Senhor e confessar e pedir para o Senhor restaurar esse primeiro amor. A carta à igreja de Éfeso, Jesus fala que ele perdoa, que ele vai recuperar, que você vai vencer se você ficar firme. Você tem que estar firme. E às vezes isso é difícil. Às vezes as situações vêm contra a vida da gente. Mas nessa noite, irmãos, nesse primeiro dia do mês de março de 2026, se coloquem inteiramente à disposição de Jesus. Se coloquem inteiramente, assim você vai ter um mês abençoado na presença de Jesus. Volte para os caminhos de onde você talvez tenha falhado. Talvez em alguma área da tua vida você tenha falhado. Talvez você não tenha exercido o ministério como você gostaria de exercer. Talvez você tenha abandonado práticas de igreja que você gostaria de voltar, mas às vezes a falta de força, as coisas do dia a dia vêm sufocando e você pensa que já não consegue mais. Mas nessa noite, reconcilie-se, peça perdão a Deus e volte a praticar, volte a abrir uma célula em sua casa, volte a praticar o ministério aqui na frente, no altar, volte àquilo que o Senhor te chamou. Todos nós temos um chamado em áreas diferentes, em áreas diferentes, Deus tem nos dado para todos nós. E nessa noite, o Senhor vai falar com cada um de nós. E que esse mês de março está começando, desde o primeiro dia, seja um mês mais abençoado da tua vida. Seja um mês inesquecível na tua vida. Porque você vai colocar tudo aquilo que você tem sonhado em prática. E você vai voltar aquele, não todos, mas aquele que em algum momento da sua vida deixou o primeiro amor, você vai voltar para o primeiro amor e vai permanecer fiel e firme até o dia da volta de Jesus. Essa é a nossa única esperança. Permanecermos fiéis e firmes até o dia da volta de Jesus. Irmãos, os noticiários, eles estão aí 24 horas falando do que tem acontecido em Israel. E quando fala em Israel, nós temos que ficar atentos, porque Israel é o relógio de Deus. Profecias sobre a volta de Jesus ainda estão por se cumprir em Israel. Então, irmãos, talvez um pouco de brincadeira, um pouco de desligamento pode nos atrapalhar, porque tudo indica que Jesus voltará na nossa geração. Talvez muitos de nós não vamos ficar velhos para descer essa escritura. Jesus voltará antes disso. E se Jesus voltar essa noite, se o arrebatamento for nessa noite, que nós todos aqui estejam todos preparados para a volta de Jesus. Essa é a maior esperança. Foi isso que os apóstolos pregaram, era isso que eles ansiavam, era esperar a volta de Jesus. Que cada vez mais
firme nesse alicerce, esperando a volta de Jesus. E se não voltar hoje, e for voltar daqui a ano, nós continuamos esperando, mas continuamos com a mesma necessidade. Se você voltar a cada dia. E a nossa cidade, irmãos, com nós fazendo a diferença, pregando o Evangelho, a nossa cidade nunca mais vai ser a mesma. Quando eles forem falar de Ivaí nos jornais, não vai ser mais para falar de tragédias, mas vai ser para falar do avivamento que está acontecendo na nossa cidade. Esse avivamento começa comigo e começa com você, a partir dessa noite. Então, que cada um de nós, irmãos, vem se colocando e raciocinando, pensando no que nós podemos melhorar. Para quem ainda não, para quem essa palavra, a pessoa se converteu, nunca deixei o primeiro amor, amém? Mas amanhã, pregue para aquela pessoa que você conhece, que você sabe que deixou o primeiro amor. E juntos, eu e você, vamos fazer a diferença dentro dessa cidade.